Muito bem, estudando funções exponenciais. Nas aulas anteriores, dizemos como a gente utiliza, por quê, né, para que serve a função exponencial. Depois trabalhamos com a definição e algumas propriedades da função exponencial e, por fim, terminamos a aula falando do gráfico, né, da função exponencial e algumas características que a gente vai explorar aqui, fazendo exercícios, né, discutindo um pouquinho mais. E aí a gente tem aqui uma questão que a gente vai relembrar um pouco dos nossos conceitos, né? E já aplicar também na calculadora gráfica chamada GeoGebra, que nos ajuda a visualizar melhor as situações, tá? Então, essa questão é o seguinte: sendo f de x igual a 5 quartos de x para x pertencente aos reais, pode-se afirmar que... Bom, o que nós temos aí? Nós temos a definição, né, da nossa função exponencial, que é uma aplicação dos reais nos reais positivos que não contém o zero, em que o x é a partida, né, o conjunto de partida que pertence aos reais, e o a de x é o conjunto que é o que gera a imagem, é a aplicação que gera a imagem, que são os reais positivos, só dá valor positivo, e quiserem discutir isso bastante na aula anterior. Existe uma característica aqui que o A, nesse caso aqui, quem é o nosso A? É o 5 quartos, tá? Bom, 5 quartos, 5 dividido por 4 vai dar 1, parará. Não precisa fazer, você tem 1,25, né? Mas a gente já sabe que isso aqui é maior que zero e também precisa ser, né, maior que zero o A. E também, nesse caso, é importante também entender que essa característica do A maior que zero serve para a gente definir a função exponencial, que a gente está trabalhando. Mas também existe uma outra característica aqui. Ele, além de ser maior que zero, ele também é maior que 1, né, já que é 1,5. Tá? Então, A também é maior que 1. Isso já dá uma característica para a nossa função. E aí tem umas perguntas aqui falando, né? O gráfico de f intercepta o eixo x em apenas um ponto? O que você acha? Como é que você lembra aí que é a função exponencial, né? É uma função que ela pode ter ou essa curva ou essa curva, tá? É a nossa função exponencial. Quando tem essa curva, ela é crescente, né? Quando tem esta curva aqui, ela é decrescente. Para essa daqui, não sei se você lembra da aula anterior, é quando A é maior que 1, e para essa aqui é quando A está entre 0 e 1, tá bom? A decrescente, tá bom? Então essa aqui é a crescente e essa aqui é a decrescente. O conjunto imagem é dado por zero aberto, ou seja, não tem o zero, até o mais infinito? Pergunta, né? Ou seja, são os valores possíveis do y ou do nosso f de x, tá bom? Conjunto imagem. O gráfico de f intercepta o eixo y no ponto 0 e 5 quartos, ou seja, x igual a 0, o y vai dar 5 quartos. E f de menos 1 é igual a 5 quartos. Bom, tem a forma algébrica, ou de memória você resolver isso, e tem a forma geométrica, né, que é você traçando o gráfico. Então, a gente poderia utilizar, por exemplo, uma tabela, né, de valores de x e valores do f de x, que vão dar. Usar alguns valores já interessantes aqui, ó, o menos 1, o 0, o 1, podia até continuar o 2, o 4 e assim vai, ter esses resultados, né? Então ficaria 5 quartos elevado a menos 1, daria 4 quintos. 5 quartos elevado a 0, daria 1. 5 quartos elevado a 1 é 5 quartos. 5 quartos elevado a 2 dá 25 16avos, né? E 5 quartos elevado a 4 igual a 625 sobre 256. Tá bom? Então, esses são os valores. Se você não sabe fazer isso de cabeça, fica esperto em fazer aqui no lado, né? Usar a calculadora e tudo mais, mas procure desenvolver isso daí. Tá bom? Então vamos lá fazer aqui a nossa história aqui, fazer essa análise, tá bom? Então, nesse caso aqui, para os valores crescentes,
né, para os valores crescentes, o resultado também é crescente. Então, a gente já entende que vai ser essa curva, que a outra curva não nos interessa, tá bom? Justamente porque o A é maior que 1. Já que o A é maior que 1, então essa é a curva que a gente vai ter. É uma função crescente. Para o valor f de menos 1 dá 4/5, então isso aqui é falso. Tá? O gráfico intercepta o ponto x igual a 0, y igual a 5/4. Vamos lá. Quando é 0, quando x é 0, esse ponto aqui deu quanto? Deu 1, né? Aqui é 1, né? Que é a característica da função exponencial desse tipo aqui. Então não, também tá falso. O conjunto imagem é do 0 até o mais infinito? Olha, então essa é uma questão que a gente vai discutindo, né? Se a gente vai colocando valores aqui de x, por mais que a gente vai colocar, a gente discutiu na aula passada, ele vai sem interceptar nunca, né? Por mais que você tenha um valor de x menor que 0, mesmo que esse x tenda para o infinito, o valor só vai se aproximar de 0 sem nunca tocar. Então é aberto no 0 e vai, ó, aqui, ó. Todos os valores que eu vou colocar aqui vão dar resultado, todos os valores positivos aqui, ó. Então, de fato, o y é maior do que 0, ou o f de x, né, a gente pode escrever também, é maior que 0, portanto, a gente pode traduzir como sendo aberto no 0 e tende para o mais infinito, que também é aberto, porque infinito não é um número, é uma tendência, então vai crescendo aqui assim, né? Então, ok, beleza. Isso aqui é conjunto imagem, está verdade. É decrescente? Não, é crescente, a gente já percebeu. Então, não é. E o gráfico intercepta o eixo x em apenas um ponto? Não, porque ele não intercepta o eixo x em nenhum ponto. Tudo bem? Então, essa seria uma forma até muito comum de se resolver a nossa questão. Só que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai acrescentar essa análise com um gráfico já realizado no GeoGebra para você fazer a comparação. Então, aqui no GeoGebra, o que foi que eu fiz? Eu já fiz aqui, eu escrevi o f de x, coloquei alguns pontos, tá? Coloquei alguns pontos. E aí a gente pode perceber aqui alguns pontos que fazer essa análise. Então, quando a gente faz o gráfico, ele já nos dá o resultado aqui muito convenientemente. E o que a gente tem aqui para a nossa função? Ela é crescente, né? Porque o que acontece? Quando eu vou colocando os valores, ó, o valor A é 2, o x vale 2, deixa eu usar aqui a caneta, o x aqui vale 2, o A tem esse resultado aqui assim, né? O f de x. No ponto 4 está aqui assim um pouco maior. Então, o x1 é menor que o x2, o f de x1 é menor que o f de x2. Né? Essa seria a forma algébrica de falar. Né? Para um x1 menor, o f de x1 é menor que para um x2, f de x2, para um x3, f de 3. Então está aqui a função crescente. Eu sempre digo que é subindo a ladeira. Nossa função crescente. Agora, se eu pegar esse a e arrastá-lo para o menos 1, não sei se eu vou conseguir chegar no menos 1, mas reparem aqui no resultado. Reparem aqui que o A, assim aqui pro lado aqui, tá? O A, ele está aqui se aproximando do menos 1, né? Não vou conseguir chegar no menos 1, mas reparem que quanto mais eu aproximo do menos 1, deixa eu dar um zoom. Vamos lá para o zoom, aqui um pouquinho mais próximo. Ó, pronto, menos 1 deu 0,8. Tá? Menos 1 deu 0,8. O que é 0,8? É 8 décimos ou 4/5, né? Então, já fala daquela questão lá que a gente estava resolvendo. E quando eu aproximo para cá? Né? Eu aproximo para esse ponto aqui. Ó. Então, vamos pegar aqui, repare aqui no crescimento ou no decrescimento. Então, vamos lá, aproximar. Pronto, 0 e 1, já foi. Já fechou. Quando o x for 0, o y deu 1, que é o nosso ponto de estudo. Então, a gente consegue estudar todas as situações do gráfico, né? Que ele é crescente, que o ponto menos 1 dá 0,8, ou seja, não é 5/4, é 4/5. E quando o x é igual a 0, está aqui 1. Então, você tem a análise completa do gráfico. Você consegue entender o gráfico, né? A partir da análise e da manipulação
do GeoGebra. Tá bom? Tranquilo? Então você vê de um e vê do outro, que assim você compreende melhor. Então, para começar a gravar essa parte abstrata, né, da função exponencial, né, das propriedades, a gente repete para você entender. Na função exponencial, então, f de x, a elevado a x, quando x é 0, f de 0, a elevado a 0 é 1. A gente acabou de ver, tá bom? Então, o par ordenado 0, 1 pertence à função para todo a pertencente aos reais positivos, né, diferente de 0, e também, né, do elemento 1. Tá? Isso significa que o gráfico cartesiano de toda função exponencial corta o eixo y no ponto da ordenada 1, certo? Que a gente acabou de ver. A função exponencial ax é crescente quando a é maior que 1 e é decrescente quando a está entre 0 e 1. O que é que significa isso? Para um x1 menor do que um x2, o f de x1 menor que f de x2, que seria aquele caso assim. Você tem aqui o x1 menor e aqui o x2 maior. Né? Então, o x1 ele dá um resultado f de x1 menor do que um f de x2 maior. Tá bom? E esse outro aqui assim é o decrescente, né? Quando vai assim. Ó. Aí você tem aqui, ó, x1, não importa se é positivo ou negativo, tá? x1 menor que o x2, o f de x1 é maior que o f de x2. Entendido? Crescente subindo a ladeira, decrescente descendo a ladeira. A função exponencial f de ax, a elevado a x, com a maior que 0 diferente de 1, é injetora. A gente não tinha falado sobre isso, né? O que significa injetora? É que o valor de x, dado um valor de x, diferente de outro valor de x, as imagens também serão diferentes. Tá? Então, você tem aqui o valor de x diferente de x2, os valores fx1 vão ser diferentes, tanto na crescente quanto na decrescente. Tá bom? Então, essa basicamente é o que nós temos aí da função injetora. Tá? Lembrando também que, né, que a imagem ela sempre vai ser, com exceção do zero, né, vai ser todo mundo a partir, né, com exceção do zero, então todos os reais positivos, com exceção do zero, certo? Então, essas são as propriedades que a gente começa agora, espero que você comece a compreender, comece a clarear, deixar mais concreto, né, essas propriedades, esses resultados. Bom, vamos comentar aqui para essa aula bem rápida, depois eu vou trabalhar mais gráfico na próxima aula, mas eu quero acelerar aqui um pouquinho a discussão, que é um número que a gente vai ver e rever, né, tanto agora na exponencial quanto na logarítmica, que é o número de Neper, né, o número irracional que é 2,718281828459 e não se repete, vai indefinidamente. Outro número irracional que é muito conhecido é o π, né, o número de ouro também conhecido e tal, e o número de Neper ele é muito importante. E uma das formas de a gente chegar nele aqui seria pegar essa expressão aqui, 1 mais x elevado a 1 sobre x, definida nos reais. Esse asterisco você já sabe quando não tem o zero. E estudar os valores que ela assume quando x se aproxima do zero. Tá? Então, quando eu tenho aqui, quando eu coloco x igual a 0,1, vai dar aproximadamente 2,594. Quando x for 0,01, então o que eu vou substituir aqui? Quando é 0,1. Então, 1 mais 0,1 elevado a 1 sobre 0,1. Aí dá esse resultado. Aqui é quando for 1 mais 0,01 sobre 1 sobre 0,01. Aí dá esse resultado. E assim você vai passando para cá. 1 mais 0,001 sobre 1 sobre 0,001. Aí dá esse resultado. Para que vai dando 2,700, 2,701, 82, 2,701, 83. E aí quanto mais zeros eu vou colocar aqui entre vírgula e 1, mais vai se aproximar desse valor aqui assim. Ó. Se eu colocar infinitos zeros, né, você tem infinitos algarismos com um grau de aproximação gigante, né, e aí eu vou produzir este número chamado número de Neper. A descoberta do número é atribuída a John Napier. Por que a gente fala número de Neper, né, ou Napier? Napier, não sei como é que você vai falar, tá? Eu falo Napier, mas só um jeito de falar. Em seu trabalho Investigação dos Logaritmos, ou Napier, né? Datado de 1614, né? E aí você tem isso daí. O Napier,
Napier, introduziu de forma não explícita o que hoje conhecemos como número E. Um século depois, com o desenvolvimento do cálculo infinitesimal, que é a continuação dessa ideia aqui assim, né, do infinitésimo, o número E teve sua importância reconhecida. O símbolo foi introduzido por Euler. Então, vamos ver aqui o gráfico. Tá? Então, eu pego aqui o f de x é igual a e elevado a x, né? O a é igual a e, é um número real, irracional, e aí e elevado a x. Qualquer calculadora científica vai ter esse número aqui, tá? Então, você pode utilizar uma calculadora científica para confirmar esses valores por menos 3, menos 2,5, menos 2, menos 1,5, menos 1, menos 0,5, 0, 0,5, 1,5, 2, 2,5 e 3. Aí vão dando esses resultados, né, aqui. Né? Claro que isso aqui é evidentemente uma aproximação. Como ele é um número irracional, aqui teremos mais valores diferentes. Se você usar a calculadora, você vai perceber que esses valores aqui são apenas uma aproximação, né, em duas casas decimais, né, décimo, centésimo, certo? E aí você percebe aqui essa curva característica e ela aparece na natureza muitas vezes, em muitas situações interessantes, tá bom? Então, se eu tiver o f de x a 1 sobre e elevado a x, o que é que vai acontecer? A gente vai ter uma coisa parecida aqui assim, deixa eu ver se eu consigo imitar, não vou conseguir imitar, mas aqui assim, tá bom? Então seria esse aqui, ó. Esse daqui seria 1 sobre e elevado a x, tá? Então você teria esta curva, aí evidentemente você precisa fazer a nova tabela para encontrar esses valores e encontrar esse gráfico. Então nós temos aí o número irracional E, em homenagem ao John Napier, ao número de Napier, ou como eu falo, como eu conheci, né, número de Napier, que vai dar origem ao que a gente chama de logaritmos naturais. Você vai reconhecer que a base é, tá? E ele vai ser muito importante para estudar um monte de fenômeno e você vai encontrar isso repetindo na natureza. Então, essa é a nossa aula de hoje. A gente começa a estudar mais os gráficos, começa a introduzir e entender mais essas propriedades da função exponencial, tá bom? Então, te vejo na próxima aula. Até mais!